Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos a disciplina Enfermagem Centro Cirúrgico e Central de Materiais de Especialização. Nós estamos trabalhando nessa aula de maneira específica o item 2 do seu material, complicações gastrointestinais em relação a algumas complicações do procedimento cirúrgico, ok? Vamos lá. É comum que nós tenhamos pacientes que apresentam náuseas e vômitos, por exemplo, como complicações gastrointestinais lá no sítio de recuperação pós-anestésica, lá na sala de recuperação pós-anestésica ou até mesmo dentro das enfermarias após o procedimento cirúrgico, ainda no pós-operatório. Nesse sentido, então, os efeitos colaterais dos anestésicos e a diminuição do peristaltismo, que é o movimento em ondas do trato gastrointestinal, ocasionam a distensão abdominal, ok? Acúmulo literalmente de gases dentro da cavidade abdominal. Essa distensão também com acúmulo de líquidos e restos alimentares no trato digestório e, em consequência, o cliente ele pode apresentar náuseas e vômitos. Então, literalmente, ele vai continuar, às vezes, produzindo literalmente o suco gástrico de maneira natural, próximo às refeições, porém, não vai ter uma motilidade adequada, literalmente por conta da ação da anestesia e um retardo no retorno desse funcionamento. E isso vai fazer com que acumule, literalmente, os restos alimentares vão fazer também com que traga náuseas e até mesmo vômitos, ok? Então é importante a gente entender esse aspecto, porque aqui imediatamente eu já tenho uma visão que, se esse paciente estiver deitado, por exemplo, ele pode vomitar em si e fazer broncoaspiração e respirar literalmente essa resto alimentar, esse vômito para dentro do pulmão e ter uma insuficiência respiratória. Então é importante que a gente entenda essa lógica para fazer o cuidado mais expressivo e a monitorização também mais adequada, ok? Bom, ações então de cuidados gerais, os clientes eles sem sonda nasogástrica, por exemplo, quando não tem sonda nasogástrica, eles devem ser colocados em decúbito lateral, justamente para que se vomitarem eles vomitem para fora, não aspirem, ok? E com a cabeça lateralizada para facilitar também a drenagem do vômito da boca. Agora, pacientes com sonda nasogástrica, é óbvio que aí eu vou utilizar essa sonda aberta, justamente pensando na drenagem, tá bem? Mantendo ela aberta, proceder à aspiração sempre que eu conseguir visualizar a necessidade para esvaziar essa cavidade gástrica. Então é importante entender essa função também da sonda nasogástrica, ok? Bastante importante. A administração de antieméticos também, ela vai estar prescrita e vamos seguir essa prescrição médica sempre que necessário. É óbvio que eu vou administrar esse medicamento porque ele vai ajudar muito o paciente a não ter esses sintomas ou diminuir esses sintomas. E passar a sonda nasogástrica mantendo-a aberta vai auxiliar em complemento de maneira a potencializar, literalmente, para aspirar sempre que for necessário, frequentemente esse conteúdo gástrico e de acordo com as orientações também médicas e do enfermeiro supervisor que estiver lá no setor onde você estiver atuando. A constipação intestinal, ela também está ligada a esse papel de algumas complicações gastrointestinais do procedimento cirúrgico. A diminuição do peristaltismo, que é esse movimento de ondas, literalmente, por ação da anestesia, literalmente, ela é um acesso, uma resposta colateral, é um efeito não desejado, mas literalmente é uma coisa que é resolvível, digamos assim. E nesse sentido, a imobilidade, ela pode ser um pouco prolongada no leito, tá? Vai favorecer ainda mais esse processo de motilidade mais retardada. E nesse sentido, quando inflamatório, a exposição e manipulação, por exemplo, do intestino, lá na laparotomia exploratória, por exemplo, onde o médico precisa pegar nas alças intestinais durante as cirurgias abdominais, e isso, obviamente, desenvolve alguns processos relacionados até mesmo o medo da dor em relação à eliminação, se a cirurgia foi abdominal e fazer esforço, por exemplo, para evacuar. Isso tudo favorece literalmente a constipação intestinal. Então, desde as questões mentais quanto as questões físicas e biológicas e as ações de medicamentos como os anestésicos, por exemplo. Entendeu essa lógica? Aí, nesse sentido, temos que pensar, bom, nesse sentido da constipação, o que podemos fazer para esse paciente? Orientar ele a deambular, orientar ele a beber mais líquido, no momento, obviamente, que ele estiver liberado para isso, e isso vai favorecer esse retorno natural a esse processo de funcionamento do trato gastrointestinal, ok? Essa motilidade, e isso vai fazer com que, obviamente, tenha um funcionamento mais adequado posteriormente, tá bem?
Bom, falamos nessa aula, o item 2, capítulo 2 do seu material, sobre as complicações gastrointestinais, náuseas e vômitos e também a distensão e a constipação intestinal. Importante a gente entender que isso é comum no pós-operatório, ok? Mas temos que estar atento para possíveis complicações, ok? E nesse sentido, então, aguardo você na próxima aula. Obrigado pela sua atenção e até lá!